Essa só saiu agora. Isso é a renúncia. No passado dia 14 de fevereiro, e ao final de 21 dias detidos, os 3 arguidos da operação que aqui chamamos Bicho na Madeira conheceram as medidas de coação. De acordo com um observador, Pedro Calado, ex-presidente da Câmara de Funchal, Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA, e Custódio Correia, principal acionista da empresa de construção Sócio Correia, saíram em liberdade depois do juiz Jorge Bernardes Melo ter decretado apenas a aplicação da medida de coação mínima de termo de identidade e residência. Este serve apenas para que os arguidos estejam identificados nos autos, com os seus dados de identificação e de residência atual, para que sejam devidamente notificados de todos os atos processuais considerados relevantes pelo Ministério Público e pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Entretanto, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República já anunciou que o Ministério Público vai recorrer das medidas de coação aplicadas pelo TIC. Os 3 principais arguidos do caso viram o juiz de instrução criminal indeferir as propostas das procuradoras titulares dos autos, escrevendo mesmo no seu despacho de que não se encontra indiciada a prática pelos arguidos da prática de um qualquer crime. Ou seja, o juiz Bernardes Melo entrou mesmo na apreciação dos factos, análise à qual não está obrigado, nem é habitual que um juiz de instrução criminal o faça nesta fase processual, e considerou que não existem indícios suficientemente fortes que sustentem a imputação que o Ministério Público faz de vários crimes aos 3 arguidos. De acordo com a CNN, 2 dias depois, e, cito, atendendo às dúvidas suscitadas no espaço público relativamente às investigações de crimes ligados à contratação pública na região autónoma da Madeira, a Procuradoria-Geral da República quebrou o silêncio e veio defender o trabalho do Ministério Público. Lucília Gago garante que existem indícios de crime e que as magistradas do Ministério Público alertaram múltiplas vezes para a incomum demora entre as detenções e a decisão do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal. Plot twist. Na véspera destas declarações, a TVI avançou com a notícia de que existia um histórico de litígio judicial e disciplinar com vários procuradores do Ministério Público, nomeadamente com a principal procuradora do caso da Madeira, o que pode levar a um conflito de interesses para o Conselho da Magistratura gerir. Em causa está uma série de denúncias por alegados comportamentos indevidos do juiz Jorge Melo quando estava colocado no Tribunal de Sintra, que um grupo de magistrados levou ao conhecimento do CSM, Conselho Superior da Magistratura, em 2005, sendo uma das testemunhas da acusação a procuradora Rita Madeira, a principal procuradora do caso. A gravidade dos factos reportados dizia respeito a questões de assédio a funcionárias, abuso de autoridade e um caso em particular de comentários de teor sexual a sugerir a um detido que iria ser sujeito a sevícias no estabelecimento prisional. Quanto à questão ética e eventual conflito de interesses, o CSM afirma que o pedido de escusa também poderia ter sido feito pela procuradora, uma vez que nenhum dos dois pediu escusa, presume-se que ambos entenderam que tinham condições para exercer as suas funções. Rocinho, a justiça neste momento caminha no fio da navalha, não? Eu não percebo. A justiça está, de certa forma, No a geral, mostrar. justiça no geral, não é? Que inclui Sim, aqui o Ministério Público e... sim. Tendo a apreciação várias situações, ou alguma coisa corre mal em quem investiga, ou alguma coisa corre mal em quem toma decisões. Exatamente. Há aqui... E tu agora tens aqui uma questão. Eu tenho várias, mas sim, mas diz, chuta. Tu
O juiz diz que dá a apreciação que dá. Sim. Procuradoras entregaram outro tipo de matéria. Veio o Conselho de Magistratura e diz que existe motivos para haver uma acusação. Não, o Conselho, não, o Conselho Superior da Eh, Magistratura é relativamente só ao conflito de interesses, ok? sim, Mas a Procuradora, a Procuradoria-Geral da República, exatamente era isso. exatamente, a Lucília Gago, diz que não. Há indícios minimamente De- fortes. Agora, explica-me uma coisa. Como é que existe? Como é que alguém pode estar a trabalhar junto ou no mesmo caso, havendo este tipo de situações que tu ao teu Passado, olhar, ao este olhar de qualquer histórico. um, sim, ao olhar de qualquer um com este histórico, vês que há um conflito de interesses. É isso. É isso. Nós podemos pegar aqui e E que tu podes olhar para isto e, ver e de ó, duas maneiras, ou tu três, dizes, sim. ora, realmente, isto estão só os dois pegados e não querem saber de mais ninguém, o que é Sim. grave, muito grave, Muito grave, sim. já por si é grave, ou o Ministério fez O Ministério uma Público é investigação, incompetente, sim, fez uma investigação a maior de sempre fora do continente. isto deu o que deu, Sim. E com- só estamos na fase de instrução ainda, calma, exatamente. ou afinal não há nada. Sim, sim, e afinal não há nada, exatamente. Há aqui, passa precisamente por aí. Mas Eh, então, pior, que aconteça o que acontecer, o dano político já foi feito, não há sim, nada que se sim. faça. Sim, sim. E Agora a já, questão é e esta, já abordámos tudo isso aqui, sim, sim. este dano político é irreversível. Os senhores, demitiram-se, pediram demissão. Exatamente. Agora temos, tu olhas para estes casos todos, este e outros em novembro, outubro, tiveram o mesmo fim, e se isto dá tudo em águas de bacalhau? É por isso é que eu digo que eles estão neste momento no fio da navalha. É, aqui só fazer aqui o meu enquadramento. Depois, porque tem vários pontos do teu. Tu tens aqui uma operação que vinha a ser investigada a partir de uma denúncia, e bem, que leva à maior operação de sempre fora do território nacional, como eles badalaram, e bem, porque eles tinham que varrer vários sítios ao mesmo tempo, nada contra isso, com base nas provas. Há 3 pessoas que são detidas, que são constituídas arguidas e que são levadas para Lisboa, não é? De viagem para o continente, para serem ouvidas por um juiz. Nós trouxemos aqui o nosso especial e um dos casos que abordámos foi esse. E eu lembro-me, e depois até fui consultar o script, que isto, se nos tem, foi numa quarta-feira e que a primeira altura que estava definida para eles serem ouvidos era no sábado, já depois de nós gravarmos o podcast, para cumprir aquelas 48 horas ou 72 horas de período máximo de detenção até ser presentes a juiz. E isso foi protelando, não aconteceu. Eu lembro-me de um ou dois podcasts depois dizer, a propósito de um outro tema, que temos gente que está à espera já há 2 semanas para ser ouvida pela justiça e que ainda não foi. E isto chego aqui com isto, porque todo o resto nós já debatemos. A minha primeira questão é: terá o juiz usado este caso como arma de arremesso contra a magistrada para que este fosse o caso em que tínhamos 3 pessoas, e eu disse isto, independentemente de virem a ser culpados e punidos no final, para termos provavelmente um dos maiores tempos de espera para que alguém fosse apresentado a juiz
para que sejam determinadas as medidas de coação dos últimos anos? E assim Pois. manchar a credibilidade da justiça, fica sempre, mas da magistrada? Ponto 1. Porque não faz sentido. E eles estiveram lá, não foram 2. Ao dia 2, podemos dizer que eles estiveram lá 3 semanas. Esta é a primeira questão. A segunda é: este juiz está no Tribunal de Instrução Criminal. Nós até há bem pouco tempo tivemos lá um senhor chamado Ivo Rosa, que, na sua decisão, tomou precisamente a mesma postura que este juiz. Ou seja, nós podemos estar aqui perante uma figura que realmente, e neste caso o juiz, possa ter algum tipo de necessidade de exibição pública e que queira com isto fazer uma demonstração, seja lá do que for, à semelhança do que fez o juiz Ivo Rosa. Ok? Tu tens aqui uma terceira situação que é, e a que tu falaste bem, no momento em que a magistrada sabe quem é o juiz, não é? Há aqui um histórico. Apesar de ter sido resolvido, mas o juiz foi admoestado pelo Conselho Superior da Magistratura, da maneira que eles entenderam e que acharam correta. E das duas, uma. Ou a magistrada diz: não, eu tenho um caso bombástico e aqui não há muito a temer, e é aquilo que eu quero acreditar. Ou a magistrada diz: não, eu não vou pedir o pedido de escusa deste juiz, apesar de ter havido aqui um histórico, porque isto já foi em 2005, já fez quase 20 anos, e a pessoa seguiu em frente, e até porque também do que eu li, ele já tinha tido aqui avaliações positivas no seu desempenho para executar a função, e de certa forma foi depois rebatida com este tipo de vingança, não é? Que serve em prato frio. Esta é a terceira coisa. A quarta coisa, que foi na passada sexta-feira, era impossível a Procuradora-Geral da República manter-se calada. E isto, inclusive, tivemos pelo menos que isto foi na sexta-feira, pelo menos um líder político a dizer: não, em plena campanha, e isto tem importância, a Procuradora tem que começar a dar justificações. Porque a Procuradora também não está acima da lei. Ela tem que estar lá para cumprir a lei. E sendo uma indicação política, apesar de haver aqui a separação, ela tem que se justificar. Ela não está acima de todos. E foi importante esta declaração do líder político, porque ela tinha que se pronunciar. Era impossível, com tantos casos de justiça acontecerem, e ela manter-se calada, inclusive ter impedido que 3 magistrados pudessem ter participado numa conferência que nós já falámos o ano passado, que até foi um dos meus jokers, de uma reunião que ia haver entre juízes e magistrados para agilizar estes megaprocessos. Lembras-te de ter falado disso? Ela impediu que os magistrados do Ministério Público participassem nessa reunião. Tu não consegues combater os megaprocessos enquanto toda a gente não estiver a tentar resolver esse problema, não é? Porque isto é um cancro que nós estamos na justiça. Se foram uns a puxar para cada lado, dificulta mais. Pior, e aqui quem impediu, que é chamada Lei da Rolha, literalmente, foi esta Procuradora-Geral da República. Ela veio dizer na sexta-feira que não. Isto há indícios fortes da prática de crimes que vão correr das medidas de coação, porque se o cidadão está está detido 3 semanas, é porque há indícios muito fortes de, sei lá, 2 ou 3 coisas. Eu não sou jurista, mas é dentro disto: perigo de fuga,
perigo de continuação da atividade ilícita ou perigo de destruição de prova. Ok? Alteração do processo ou de. Sim, em português, saloi, há de ser dentro disto. Ou seja, época magistrada considerava isso. Um juiz que mantém ou que deixa até lá as pessoas 3 semanas e depois diz que não há o mínimo indício que tenha havido crime, muito menos indício suficientemente forte para que possa ser deduzida uma acusação, isto é a justiça. Esperemos que seja a justiça a funcionar. Agora, algum destes 2 intervenientes está a armar o cão. Não é a pessoa certa para o cargo. Imagina. E eu não acredito que seja a magistrada, que é líder de 3 magistradas, não é? É ela e mais 2, que teve o apoio de 300 e tal polícias, de membros da Polícia Judiciária, etc., que também analisaram o caso e foram atrás das provas. Eu não acredito que isto seja o 300, o filme 300, não é? Contra 1, neste caso, não é 1 milhão, mas é 300 contra 1, ok? E depois há aqui só mais uma coisa que eu quero referir relativamente a isto e que à medida que os acontecimentos iam a decorrer me foi chamando a atenção, que é, há este histórico, o juiz foi admoestado, sim senhora, nada contra, esta magistrada foi uma das testemunhas da acusação, nada contra, a justiça funcionou, não tenho aqui nada contra o facto do juiz estar agora no Tribunal Central de Investigação Criminal, o chamado TICão, não é? Que já ouvimos falar por aí do TICão, é isto, é o Tribunal Central de Investigação Criminal. Não sou a favor nunca do afastamento do juiz, a não ser que fosse um caso mais grave, porque as sanções e as penas e as sentenças não são para arredar a pessoa da comunidade, são para fazer a pessoa pensar sobre o que fez e não voltar a cometer esse crime e ser, de certa maneira, afetada por essa má decisão que tomou. Portanto, este juiz esteve arredado dos grandes palcos, por assim dizer, até agora, porque só até há bem pouco tempo é que ele foi promovido para o Tribunal Central. No entanto, se este juiz toma uma atitude destas e depois se vai a ver que afinal havia prova, isto já é uma reincidência. Ou seja, é porque temos aqui um juiz, um senhor doutor juiz, que não merece estar neste cargo. Okay? Posto isto, e pegando naquilo que tu disseste, para te voltar a dar aqui a palavra, nós temos um problema, para além desta judicialização da política e politização da justiça, e depois já ninguém sabe o que é o quê. E este eu abordei, que é, nós temos que ver em que fase é que estão as coisas. Há uma denúncia, estamos numa fase. Há uma investigação, estamos noutra fase. Alguém é detido e é constituído arguido, estamos noutra fase. Alguém é apresentado ao juiz e o juiz diz: há indícios. Aí estamos numa fase completamente diferente, porque aí há uma acusação, há uma pronunciação, por assim dizer. Mas já viste? Agora, toda esta mediatização é que leva a que, ao dia de hoje, quer dizer, de todos os governos que têm capacidade de decidir, só não caiu dos Açores porque estava em eleições, porque senão até esse tinha caído pelo andar da carruagem, não é? Eram os 3 governos que nós temos em Portugal, os 3 caíam. Nós, como cidadãos, não nos podemos deixar ser afetados pela mediatização dos casos
E temos que esperar no mínimo, e tu já viste que isto anda rápido. 21 dias não é propriamente rápido para quem está tido, mas independentemente disso, até haver uma pronunciação. Porque se há um juiz do Tribunal Central de Investigação Criminal que diz há matéria para haver acusação, é uma coisa. E há um juiz que diz não há matéria para haver acusação, é outra. Mesmo que passados 3 meses e depois do recurso, lá nos embargadores, para onde é que isto vai, alguém diga não, há matéria para acusação, reverta-se. Ok? Aí sim. Mas enquanto não houver pronunciação de crime, nós não podemos estar ao sabor da mediatização dos casos. Pronto, e este eram os 500 paus para passar para... Sim, mas eu concordo com o problema é que aconteça o que acontecer, já foi causado confusão. Foi Já foram causado causados dano. danos. Já foi causados danos. Sim. Estas pessoas, mesmo inocentes que sejam, não, se isso há de se chegar lá Tal e qual. já têm os danos feitos. Tem. Totalmente. Agora é só esperar, se forem acusados, pagarem, quer seja prisão, quer seja multa. Sim, se forem sentenciados, exatamente. Sim. Exatamente. Na sentença... Se forem inocentes, já pagaram na mesma. É isso. E provavelmente ficam com a vida pessoal arruinada. Vida pessoal, profissional e política. Pronto. E depois isto leva-nos à questão. Porque é que nós não temos a gente boa... Porque é que nós não temos a gente boa a tomar conta de nós? Por causa disto. Quem é que está a sujeito a isto? Como tu disseste, 3 governos, só dos Açores... Porque estava em eleições. Até ver. Até ver? Sim. Ver. Até ver, exatamente. Até ver. Se isto faz sentido? Causar danos, assim, diretamente... É isso. Mas é que também não há outra forma. Tu lembras-te nós aqui... É isso. O problema, que não é problema, a nossa percepção das coisas, nós temos que ter a literacia judicial, nós cidadãos, para percebermos as diferentes fases. Apesar disto, como tu vês, é mesmo literalmente o fio da navalha. Tu cais para um lado ou cais para o outro. Seguir em frente é que é o complicado, entendes? Agora, nós temos de ter aqui alguma sensibilização porque tudo isto, mediaticamente, há aquele sentimento de isso há uma coisa, é porque o gajo é culpado. Nós temos, obrigatoriamente, como sociedade, e ninguém nos ensina isto na escola, que é, pelo menos, até à fase da pronunciação, que foi esta que aconteceu, em que o juiz diz há matéria para avançar ou não há matéria para avançar, aqui sim, porque depois isto tudo vai a julgamento, ok? Isto é só a determinação das medidas de coação. Só até à fase da pronunciação, que é ligeiramente mais à frente desta, mas da qual esta já faz parte, é que devem ser tiradas ilações políticas. Porque se já não chegava a judicialização da política, em que há denúncias anónimas, como nós já vimos, candidatos a dizer que têm membros do partido que pertenceram a brigadas de guerra e outros a grupos terroristas e andamos com isto, não é? E tudo mais alguma coisa, não é? Para tentar causar aqui algum dano mediático ou algum impacto mediático. Parece-me, se isto continuar a decorrer desta maneira, que tu já estás a ter a coisa inversa, que é a judicialização da política por parte do Ministério Público. O que é que isto significa? Significa que o Ministério Público está a causar dano na imagem, vá-se lá saber porquê, ou com que agenda, de titulares, neste caso, estamos a falar disto, de cargos políticos, com o objetivo de alguma coisa que não pode ser só investigação, porque eles investigação podem investigar à vontade. Eles, a partir do momento em que avançam para buscas e para detenções e para constituições de arguido, para ser presente a tribunal, é porque eles já deverão de lá ter alguma coisa. Depois se vai para um sítio ou para o outro, isso é a justiça a funcionar. Eu quero acreditar que isto está a acontecer, que existem motivos para acontecer. Foi como eu disse, exatamente. E que não é usar da justiça
para fazer política. Exatamente. Ou a segunda situação, para haver este tipo de vingança pessoal Sim, entre juízes e magistrados, porque se a intenção for essa e mais tarde estes arguidos vierem a ser pronunciados pelo crime, que se tire daí ilações junto deste juiz, porque um comportamento incorreto, ou vários, não é, que culminaram numa queixa sobre todos eles, não é? É um bocado mau, tu estás a ser julgado ou estás num tribunal e ouvis do juiz, sei lá, algo do género, atenção que você com isto vai para a cadeia e sabe como é que é ali os dois, moço, não é? não faz sentido nenhum. Não faz sentido, sejas tu culpado ou não. Sejas tu Agora, culpado ou não. Entendes? Ou seja, se isto vier a acontecer, nós conseguimos detectar onde é que está o problema, está neste juiz. E nós não queremos mais Ivos Rosas neste país, meu. Quer dizer, o que é isto? Ou caso venha a ser provado, que ele já foi afastado, o Rui Rangel, não é? Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, pá. Nós não podemos ter justiça. E já falamos sobre isto. Profissionais maus, aos em todo lado. Maçãs podres há em todo o lado. Agora, este tipo de casos não abona a nosso favor como cidadãos, porque gente idónea, gente boa, quando olha para este círculo mediático, diz: opá, eu se calhar até tinha vontade, mas eu não estou para isto. De um momento para o outro tenho aqui uma denúncia anónima de um gajo bêbado. Imaginemos, suponhamos, um gajo bêbado qualquer que começa a desencadear uma investigação e bem, fazem até buscas para ver se há aqui alguma veracidade, porque tem que fazer. Russo, tu sem buscas, como é que tu vais conseguir sequer indiciar alguma coisa? Não consegues. As não buscas têm que ser vistas como uma coisa natural. Olha, foram feitas Sim, buscas à casa do Rui mas Rio. a questão- Todos os políticos disseram: o que se fez na casa do Rui Rio é indecente. Porque fazer buscas com base nesta pessoa, é imoral, é indecente, é impróprio. Entendes? Tu chegas a ter situações destas. Disse esta porque foi da extrema esquerda à extrema direita, foi toda a gente a dizer o mesmo. Não é possível isso. Entendes? Ou seja, isto para quê? Tu tens pessoas que se calhar até 30 vezes ou 100 vezes melhor qualificadas do que algumas que nós vemos a candidatar-se, por exemplo, agora nestas eleições, que se calhar não se juntam à vida política porque, eu não estou para isto, para ver esta devassa. Eu não estou para isto. Não é? Porque se calhar daqui a 2 anos vão dizer: olha, atenção que este senhor estacionou aqui o carro e não pagou a multa de estacionamento. E depois ela não lhe foi ter a casa porque isto é estacionamento municipal, mas ele fez isto, ele não pagou a multa. Quer dizer, e de repente faz-se um caso em torno disso. Eu estou a dar aqui um exemplo patético, mas há pessoas que não estão para isso, não estão para ser devassadas, não é? Para ver a sua vida. Não, mas o problema é esse, é que tu vais afastar aqueles que... Que são bons, é isso. Exatamente. E idóneo, é verdade. Aqueles que não querem ser devassados, aqueles que ainda têm uma imagem, ainda vale alguma coisa. Ou seja, não, E que ainda prezam. fazem preso pela imagem que têm. É isso. Era isso que eu queria dizer. Tal Ou seja, qual. aqueles que não prezam pela imagem que têm, vezes, eles não estão a tentar defender Nada. a inocência. Olha, Eles estão a tens aí tentar atrasar processos. esse contraponto é muito bom. Tal e qual. Estão a tentar atrasar processos. Estão a tentar arranjar formas legais Subterfúgios e para recursos. que consiga o processo Caduque por... tudo. Exatamente, prescreva. Quer dizer, bem, Exatamente, que prescreva. não sou acusado de nada. Isto foi tudo Não estavas acabado. inocente? Não. Aí, Mas tal não fui e qual. acusado. Tal e qual. E depois tens uma procuradora que não deixa os magistrados, que é quem acusa russo, não é? Um juiz não acusa. Não, Como dizia o mas outro, juiz estava a decide. tomar decisões, Juiz decide, não é? Quem acusa os magistrados. Se há mega processos, é porque os próprios magistrados estão condicionados, não é? Um magistrado, o Rosário Teixeira, que teve aí 2 ou 3 mega processos. Eu não sei como é que ele conseguia trabalhar, não é? Com milhões de páginas e de ficheiros e etc. Como é que ele consegue trabalhar, meu? Não é humanamente impossível. Não é humanamente possível. Tu olhas para um processo desses com Tu perdes a vontade de trabalhar, opá, isto que prescreva. Estás a perceber? Agora,
se uma Procuradora-Geral da República não deixa os seus funcionários, eram 3, se não estou em erro, participarem numa reunião com juízes à porta fechada, dá uma lei da rolha, para que os magistrados digam, olha, se nós, em vez de considerarmos os mega processos, não é? Porque tu sabes que os há, ainda há bocado falámos nestes cartéis e nestas coisas, se nós não começarmos a considerar isto de uma maneira diferente, assim e assim e assim, nós, magistrados, não conseguimos desempenhar o nosso trabalho em tempo útil. É impossível, tu não É podes impossível. estar. Como é que tu tens uma Procuradora-Geral da República que promove tudo isto e depois não deixa os magistrados agilizarem a justiça? O que é que ela quer? Ser reconhecida como uma mulher que mais investigações despoletou no seu mandato? No mandato? Está à procura de um recorde? Ele está a fazer isto com que intuito? É que a senhora tem cara de mapa, aqui é uma parte, e tem cara de severa, e tem postura de procuradora, sim, muito bem, porque uma procuradora tem que ser uma pessoa recatada, concorda 100%. Não tem que se meter aqui no meio. Só tem é que fazer com que aquilo funcione. Se os juízes convidam os magistrados para pôr aquilo a funcionar e ele não deixa, aqui tem que haver aqui alguma coisa no meio disto tudo. Porque nós já falamos sobre isto, é caso todas as semanas. Depois há contradições. Depois há areias na engrenagem da justiça e dos tribunais que impede que isto ande mais célere. E não se tenta resolver isto. Russo, eu estou a falar muito, mas eu fico nervoso com estas coisas, porque isto mexe com a nossa vida de cidadãos, com o nosso dia-a-dia, como tu disseste bem. E independentemente, seja condenação, seja ilibado, porque isso é justiça a funcionar. Agora, ela tem que funcionar e nós temos que perceber porque é que isto está a funcionar desta maneira. O problema é que a investigação, o problema é que tem-se de ter cuidado acrescido na investigação quando ela traz repercussões para a sociedade que não é que a justiça tem que defender, exatamente. Porque assim, porque isto já trouxe danos e isto tem de ser indemnizável. Isto não podemos andar aqui toda a vida. Engraçado, a comparação de indemnizações de Portugal para outros países é uma brincadeira. Mas isto acontece porque nada tem responsabilidades. Quanto teria de ser uma pessoa que ficou prejudicado a sua vida pública, pessoal, profissional? Sim. Para toda a vida. Não consegues reverter o que já aconteceu. Não consegues. É impossível. Uma pessoa, olha, um titular de cargo público ou político que seja alvo de uma situação destas, dificilmente vai sair à rua, no caso de ser considerado não culpado, não é? E ser absolvido de crimes. Dificilmente vai conseguir sair à rua com a vontade que se calhar tinha de antes. Claro. E é que por muito tenha sido absolvido. Sim, porque vai ficar sempre a dúvida. A suspeição e exatamente o estigma. É isso. Não é? Exatamente. Agora, nós também, como cidadãos, devemos conseguir perceber que isto da justiça tem várias fases, todas elas necessárias para a defesa do cidadão, não é? Até apurar se ele fez alguma coisa de criminoso ou não. Entendes? Agora, há aqui uma etapa e é isto, pá, e nós temos que levar isto mais. É como tu vês, isto não é sem. Como é que eu ia dizer? Isto não é sem sentido. O que é? Tu tens várias fases, mas há uma que determina, por exemplo, eu estou a falar disto para titulares de cargos políticos, não é? Porque os próprios administradores da empresa depois aí já funciona de maneira diferente, não é? Porque a empresa é deles, eles abrem mão se quiser. Mas num titular de cargo político há uma fase
em que aí sim, aí devem ser tiradas consequências políticas, que é a fase da acusação, da pronunciação. Quando o juiz diz, sim senhor, você vai a julgamento por isto, por isto, por isto. Aí, politicamente, a pessoa não tem condições. Enquanto não houver isso, não podemos andar aqui em torno do fervilhar das notícias. É que de repente toda a gente começa a falar disto, toda a comunicação começa a falar disto. Tu ligas uma rádio, estão a falar disto e tu dizes, este gajo é um criminoso, meu. Este gajo aqui é o Al Capone. A bom dizer, o que aconteceu neste caso da Madeira foi comer aquilo que se disse também. Eu achaste-me com um bocado de corte. Foi comer aquilo que se disse no passado. Como assim? Porque ele tirou responsabilidades por um caso em que lhe aconteceu depois no futuro e ele também. Por exemplo, o Miguel Albuquerque, sim. Foi o comer daquilo que disse. Sim, tal e qual. Se tivesse no passado não exigido, e chegava agora esta também não lhe era não, tal e qual. Exatamente. E lá está. Esse tipo de declarações de outros políticos ajudam a esta tensão toda que se sente. Entendes? Sim. E lá está, depois todas nas notícias ouvimos várias pessoas a falar, comentadores e advogados e juristas e outros políticos, quando os políticos estão a tentar tirar vantagem política, não é? E ajudam a meter lenha à fogueira, quando isto isto se calhar só vai lá com uma legislação, pá. É impossível. Até que algo do género, pá, até que não haja pronunciação ou algo do género, qualquer titular de cargo público deve se manter no cargo. Porque isto, de repente, é que tu vês, Russo. Olha uma coisa, daqui a 6 meses tens uma acusação sobre o próximo primeiro-ministro. Vais outra vez eleições por causa de um caso deste? Mas a verdade é que no que aconteceu, eles pediram a sua demissão. Pedir a demissão na base daquilo que estava a acontecer. E dos interesses políticos que tinham, claro que sim. E bem, isto é bem do ponto de vista deles. Sim, mas não ajuda aqui à nossa estabilidade. Não, ao país não ajuda nada, claro que não. Mas eles também não têm culpa de estar a serem. Até ver, não têm culpa, não são culpados de estar a haver uma investigação. Está bem, mas como tu dizes bem, forçaram isso noutras pessoas. Sim, claro que forçaram. Que também só estão na mesma posição em que eles, mais ou menos. Entendes? É o que é. Mas eu entendo. E foi que eu disse isto há uns meses atrás. Exatamente isto. Foi forçar. É um despedimento porque querem. Mas tu depois ficas sem capacidade política para exercer. Por causa de toda esta mediatização, sim. Não é o que é. Ficas. Mas vamos aguardar. Isto tem que começar a ter. Isto tem que ter desenlaces e afinar de agulhas, porque nada nos garante que continuar assim, se calhar daqui a 6 meses estamos outra vez com um governo em queda. Quer dizer, há uma denúncia, tem que ser investigada, certo. Vê-se que há aqui alguma possibilidade, muito bem. Investiga-se, faz-se buscas, ouve-se as pessoas. Agora, enquanto isto não estiver numa fase mais avançada, é precoce, causa altercação política, mas tem que haver também alguém que ajude na comunicação social, né? Tudo isto também é causado pelo ruído da comunicação social, ou é ampliado pelo ruído da comunicação social. Tem que haver alguém que ajude a dizer, meus amigos, é assim, isto judicialmente ou em termos de direito funciona assim, A, B, C, D, há estas partes todas. A partir daqui a coisa começa a ficar séria, ok? Até lá é tudo normal. Podes ter depois situações dessas. Detidos arguidos, que são presentes a juiz e o juiz. Opa, não, bom, em liberdade porque não há aqui indício nenhum de prova e tu ficas. A sério? Pronto. Entendes? Sim, eu percebo. E concordo com o que estás a dizer. Não está a funcionar assim. Neste momento não está a funcionar assim. É isso. Veremos desenvolvimentos. Sim, acho que era dentro disto, são os meus quintos paios, mas isto mexe um bocado comigo.
Oh, eu mexo com todos. Não, acaba por mexer com todos, lá está. Mexo com todos. Ora bem, vamos aos nossos jokers, Vamos ao sim. Vamos finalizar, vamos lá. Vamos lá então. E vamos então aos nossos jokers.